Bem-vindos à nossa análise aprofundada aqui no Deep Dive. Hoje, o tema é um pilar da teologia cristã, a expiação. Temos em mãos excertos de um texto de teologia sistemática, um material bem denso que se propõe a responder questões cruciais, né? Exato. Perguntas como: a morte de Cristo era realmente necessária? O que exatamente essa obra toda envolveu? E tem aquela ideia controversa sobre Cristo ter descido ao inferno, que a gente também vai abordar. Sim. Nosso objetivo aqui é descompactar o que o texto apresenta sobre a vida e a morte de Cristo como o caminho para a salvação. Uma tarefa e tanta, mas vamos lá. Vamos então mergulhar nisso. O material define a expiação de forma bem abrangente, certo? Não só a cruz. Isso. Não é só o evento final, é toda a trajetória de Cristo, a vida que ele viveu e a morte que ele sofreu, tudo voltado para a nossa salvação. É uma visão bem completa. Entendi. Mas o que teria motivado, assim, um evento tão drástico? Qual a causa raiz, segundo o texto? Olha, o fascinante, segundo o texto, é que a motivação não é única, mas dupla. E vem do próprio caráter de Deus, seu amor e sua justiça. Amor e justiça. Como eles se conectam nisso? Bom, o amor aparece como um impulso inicial, né? Aquela coisa de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. É um amor que age, que busca salvar, é a mola mestra. Ok, o amor como ponto de partida. E a justiça? Então, por outro lado, a justiça divina, como é apresentada aqui, exigia uma resposta ao pecado. O pecado não podia ser, varrido para debaixo do tapete, sabe? Certo, tinha que ter uma consequência. Exatamente. O texto usa Romanos 3 para explicar isso. Diz que Deus precisava demonstrar publicamente a justiça dele, porque na sua tolerância, ele tinha meio que deixado passar pecados cometidos antes. Ah, interessante, essa leitura de Romanos 3. Pois é, e aí a morte de Cristo entra como propiciação. É uma palavra-chave aqui. Propiciação. O que significa exatamente nesse contexto? É um sacrifício que satisfaz a ira divina contra o pecado. É forte, né? Mas a ideia é que isso permitiu que Deus fosse, como Paulo diz lá, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele mantém a justiça dele ao mesmo tempo que justifica o pecador. Entendi. Então não é uma questão de qual é mais importante, amor ou justiça. Os dois estão agindo juntos. Justamente. A visão aqui é que o amor impulsionou a decisão de salvar, mas a justiça determinou a forma como essa salvação aconteceria, exigindo o sacrifício. Os dois são cruciais. Ok, isso faz sentido dentro dessa lógica. Mas aí vem a pergunta. Era mesmo o único jeito? Essa expiação era, assim, inevitável? Ótima pergunta. O texto faz uma distinção importante aqui. Num sentido absoluto, Deus não precisava salvar ninguém. Como assim? Ele poderia ter deixado a humanidade seguir o curso de seu pecado. O texto até menciona os anjos caídos, citando 2 Pedro, que não tiveram uma oferta de redenção. Nesse sentido, a expiação não era necessária. A salvação em si não era obrigatória para Deus. Entendi. Ele não era obrigado a salvar. Exato. No entanto, e aqui entra o que o texto chama de necessidade absoluta consequente. Necessidade absoluta consequente? Isso. Uma vez que Deus, no seu amor e soberania, decidiu salvar seres humanos, aí sim, a morte do Filho se tornou o meio necessário para cumprir esse propósito e, ao mesmo tempo, satisfazer a justiça dele. Ah, então a decisão de salvar tornou o método necessário. Exatamente. A decisão de salvar tornou necessário o método específico da expiação. E parece que a Bíblia dá suporte a essa ideia, né? O texto cita a oração de Jesus no Getsêmani. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Isso sugere que não tinha outro jeito no plano do Pai, certo? Perfeito. Essa oração é vista como uma evidência forte. Se houvesse outra forma, o cálice poderia ter passado. E depois tem a repreensão aos discípulos em Emaús. Não devia o Cristo sofrer estas coisas. Também aponta para uma necessidade, quase uma obrigatoriedade dentro do plano divino. Faz sentido. E a argumentação se apoia muito nisso. Romanos 3,26, que a gente já falou, reforça que era para Deus ser justo e justificador. E a carta aos Hebreus, então, é muito enfática nisso. Hebreus fala muito sobre sacrifício, né? Muito.
deixa claro que sacrifícios de animais eram insuficientes, temporários, precisava de um sacrifício superior definitivo. Hebreus 9, por exemplo, indica que só o sangue de Cristo, a morte sacrificial dele, podia purificar pecados de forma eficaz e permanente. Então, a conclusão do texto é bem firme nesse ponto. Sim, a conclusão apresentada é: dada a decisão de salvar e a natureza santa de Deus, não havia outra forma que fosse compatível com o caráter dele. Era esse o caminho. Ok, a necessidade está estabelecida nessa visão. Agora, a parte que eu acho fascinante. A natureza dessa expiação. O que ela realmente envolveu? Como foi? Certo. O texto a divide em dois componentes essenciais: a obediência de Cristo e o sofrimento de Cristo. Obediência e sofrimento. Isso. E um ponto crucial que o texto ressalta é que o efeito primário dessa obra foi direcionado a Deus Pai. Tipo, Cristo obedeceu ao Pai e sofreu o castigo do Pai em nosso lugar. É uma visão que chamam de objetiva. Objetiva por quê? Porque o foco principal é satisfazer as demandas divinas, a justiça de Deus, antes de qualquer impacto na nossa percepção subjetiva, sabe? O alvo primário era a Deus. Entendi. Vamos começar pela obediência, então. Às vezes chamam de obediência ativa, né? Porque nessa visão, não bastava Cristo só morrer por nós. Para que essa vida inteira de obediência perfeita? É uma ótima questão. A sacada crucial aqui, segundo o texto, é que o perdão sozinho nos deixaria, digamos, zerados, como Adão antes da queda, mas não positivados diante de Deus com uma justiça que a gente não tem. Ah, entendi. Limpar a dívida não é o mesmo que ter crédito na conta. Exatamente. Cristo não só limpou a lousa do pecado com a morte dele, mas ele escreveu um histórico perfeito de obediência em nosso nome durante a vida. E isso é considerado indispensável para ter comunhão com um Deus Santo. Precisávamos dessa justiça perfeita acreditada a nós. E onde a Bíblia apoiaria isso? O texto cita Filipenses 3,9, que fala em ter a justiça que vem de Deus pela fé, não a nossa própria. E Romanos 5,19 é bem direto. Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É a obediência dele que nos torna justos. Mas alguém poderia argumentar que ele viveu assim para si mesmo, para se qualificar como sacrifício sem pecado. Sim, o texto aborda essa objeção, mas refuta dizendo que, como Deus Filho, ele já tinha comunhão perfeita com o Pai. Ele não precisava merecer nada para si. A necessidade de cumprir toda a justiça, como ele mesmo disse no batismo, era representativa, era por nós. Faz sentido. Se fosse só para morrer sem pecado... Talvez pudesse ter morrido ainda criança, né? A vida perfeita foi para nos conceder justiça, não só para ele se qualificar. Entendido. Isso nos conecta diretamente ao segundo aspecto, os sofrimentos de Cristo ou a obediência passiva. O texto enfatiza que não foi só na cruz, certo? Corretíssimo. O sofrimento, segundo essa visão, permeou toda a vida terrena dele. Não foi só o ato final. Que tipo de sofrimento? O material menciona várias coisas: a tentação no deserto, a rejeição constante, a oposição dos líderes religiosos, o luto pela morte de amigos como Lázaro, a própria experiência de viver num mundo caído com as limitações humanas. Hebreus 5,8 diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E Isaías 53 também, né? O homem de dores. Exato, homem de dores experimentado no sofrimento. A vida toda foi marcada por isso, de certa forma. Mas a cruz foi inegavelmente o clímax, o ponto culminante. O texto detalha algumas dimensões específicas dessa dor final, né? 4, se não me engano. Sim, 4 aspectos principais do sofrimento na cruz. Primeiro, a dor física e a morte. E o texto não suaviza isso. Imagino que não. A fonte enfatiza que a crucificação era uma tortura projetada para maximizar o sofrimento. Morte lenta, agonizante, frequentemente por asfixia. A própria respiração se tornava uma batalha dolorosa, forçando o corpo contra os pregos, raspando as costas açoitadas na madeira. É descrito como algo excruciante. Pesado. E o segundo aspecto?
Segundo, e talvez o mais difícil para a gente compreender, é a dor de carregar o pecado. Carregar o pecado. O que isso significa na prática? Para alguém descrito como perfeitamente santo, que abominava o mal, ter sobre si a culpa acumulada de todos os salvos. Imagina a repulsa, a angústia espiritual profunda. O texto cita Isaías 53,6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E 2 Coríntios 5,21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. É uma ideia muito forte. Isso levanta a questão teológica de como essa transferência de culpa funciona. O texto fala sobre imputação. Sim, a explicação se baseia totalmente na doutrina da imputação. Imputação. Pense nisso como uma transferência legal de responsabilidade. Assim como nessa visão teológica a dívida do pecado de Adão foi creditada à humanidade, Deus Pai creditou a nossa dívida na conta de Cristo na cruz. Então não é que ele se tornou pecador na natureza dele. Não, de forma alguma. Ele assumiu a responsabilidade legal de pagar pela nossa dívida. A culpa foi imputada a ele, colocada sobre ele. Mas aí entra a questão da justiça, né? Como o texto lida com a dificuldade que algumas pessoas têm em aceitar que um inocente seja punido no lugar dos culpados, mesmo que voluntariamente. Sim, o material reconhece essa tensão e ressalta 2 pontos principais para lidar com ela. Primeiro, a completa voluntariedade de Cristo. Ele mesmo disse, em João 10, "Ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade." Foi uma escolha deliberada. Certo, a voluntariedade é chave. E o segundo ponto? O segundo é um argumento mais teológico, que Deus mesmo, na sua soberania e retidão, é o padrão último do que é justo. E foi ele quem decretou e executou esse plano de expiação dessa forma específica. É a justiça de Deus sendo satisfeita nos termos de Deus. Entendi a argumentação. Qual o terceiro aspecto do sofrimento? O terceiro é o abandono. E aqui tem 2 camadas. Primeiro, o abandono humano. Os discípulos? Exatamente. Os mais próximos, que prometeram lealdade, fugiram no momento crucial. Mateus 26:56. Uma traição dolorosa, né? Considerando o quanto ele os amou. Uma dor que, na nossa escala limitada, a gente consegue até relacionar um pouco com experiências de rejeição. Pois é, mas o texto destaca que isso foi só um prelúdio para um abandono muito mais profundo, o abandono do Pai. Ah, o famoso grito na cruz. Justamente. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Isso é interpretado como o ponto mais baixo da agonia dele. A comunhão perfeita com o Pai, que era a fonte de alegria e força dele, foi momentaneamente rompida enquanto ele carregava nossos pecados. O que, rompida? Porque aquele que é descrito como tendo olhos puros demais para contemplar o mal, como diz Abacuque, se afastou. Ele teve que enfrentar sozinho o peso daquela culpa toda. Intenso. E o quarto aspecto? E, finalmente, o quarto aspecto. A dor de suportar a ira de Deus. Ira de Deus. Outro conceito forte. Sim. Como substituto legal sobre quem a culpa foi imputada, Cristo se tornou o foco da justa ira divina contra o pecado. Aquela propiciação que a gente falou antes entra aqui de novo. Certo. Cristo é apresentado como o sacrifício que absorveu e esgotou a ira de Deus que era devida a nós. Ele tomou o golpe no nosso lugar, transformando essa ira em favor para quem crê. O texto menciona que essa ideia de ira de Deus é controversa, que alguns teólogos rejeitam por acharem compatível com o amor divino. Como ele responde? Sim, o material reconhece essa objeção, é um debate teológico real, mas argumenta que a ira divina contra o pecado é um tema bíblico consistente, citando Romanos 1-3, por exemplo. E a palavra propiciação? Que aparece em 1 João, Hebreus, carrega intrinsecamente a ideia de um sacrifício que aplaca ou desvia a ira. Não dá para tirar isso do significado da palavra, segundo o texto.
Então essa é a base da substituição penal. Justamente. É a base conceitual para a doutrina da substituição penal. Cristo sofreu a pena no nosso lugar. Por isso também chamam de expiação vicária, porque ele agiu como nosso representante, nosso vicários. Entendi. Após detalhar esses aspectos todos do sofrimento, a fonte também organiza a obra da expiação usando 4 termos-chave, né? Que resumem como ela atende às nossas necessidades como pecadores. Isso mesmo. São como 4 facetas do mesmo diamante, mostrando o que a obra de Cristo realizou por nós. Vamos lá. Sacrifício. Isso atende à nossa necessidade de morrer pelo pecado. A pena do pecado é a morte, certo? Cristo morreu por nós, como nosso sacrifício, cumprindo essa pena. Hebreus 9, 26. Ok, segundo. 2. Propiciação. Atende à nossa necessidade de ter a ira de Deus desviada. Como falamos, Cristo satisfez a justiça divina, aplacando a ira que estava sobre nós. 1 João 4,10. Terceiro. 3. Reconciliação. Atende à nossa separação de Deus causada pelo pecado. Cristo removeu essa barreira, nos trazendo de volta à comunhão. É o que 2 Coríntios 5 fala. E o quarto? 4. Redenção. Atende à nossa escravidão ao pecado e a Satanás. Cristo pagou o resgate, que foi a vida dele, como diz Marcos 10:45, para nos libertar desse domínio. E esse resgate foi pago a quem? Ótima pergunta, porque há confusão sobre isso. O texto esclarece que o resgate não foi pago a Satanás, como algumas teorias antigas sugeriram. O preço, que foi a morte de Cristo, foi pago à justiça de Deus Pai. E o resultado disso foi a nossa libertação do poder das trevas, como diz Colossenses 1. Muito bom ver como cada palavra ilumina um resultado diferente dessa obra complexa. Mas o texto também reconhece que essa visão da substituição penal não é a única que já existiu na história da igreja, né? Sim, é importante mencionar isso. O texto contrasta essa visão com outras teorias historicamente relevantes, resumindo-as e apontando as fragilidades de cada uma, sempre na perspectiva defendida no material, claro. Quais são elas, resumidamente? Bom, tem a teoria do resgate a Satanás, associada a Origens. A crítica é que ela erra ao dizer que o pagamento era devido ao diabo, ignorando a justiça de Deus. Certo. Deus para nos inspirar gratidão, negando a necessidade de um pagamento real pelo pecado. A crítica é que isso não resolve o problema objetivo da culpa diante de Deus. Não basta só inspirar, né? Exato. Aí tem a teoria do exemplo dos socinianos, que é parecida, nega o pagamento e vê Cristo só como um modelo de obediência a seguir. A crítica é a mesma, como isso perdoa pecados ou satisfaz a justiça. E a última? A teoria governamental, de Hugo Grossio. Essa é um pouco mais sutil. Diz que Deus poderia perdoar sem pagamento, mas usou a cruz como uma demonstração pública da seriedade do pecado, para manter a ordem moral do universo, como um governador. E a crítica é essa? A crítica é que isso também não satisfaz a justiça intrínseca de Deus, só demonstra um princípio e acaba diminuindo o valor real da morte de Cristo, tornando-a mais um símbolo do que um pagamento efetivo. Então, o ponto comum das críticas a essas outras teorias parece ser que elas, de alguma forma, diminuem ou negam o aspecto de Cristo ter realmente pago uma pena substitutiva diante das exigências da justiça de Deus? Exatamente. A análise do texto é essa. Essas outras visões tendem a focar mais no impacto subjetivo em nós, inspiração, exemplo, ou em princípios de governo divino, e não tanto na necessidade de satisfazer objetivamente a santidade e a justiça de Deus que foram ofendidas pelo pecado. A substituição penal foca nessa satisfação objetiva. Entendido. Para a gente ir concluindo nossa exploração deste material, vamos tocar naquele ponto final e um tanto enigmático que aparece no Credo dos Apóstolos. Desceu ao inferno. Qual a posição do texto sobre isso? Sim, essa frase gera muita discussão. O texto aborda com bastante cautela. Primeiro, ele nota um fato histórico importante. Essa frase não estava nas versões mais antigas do Credo. Ela foi adicionada séculos depois. Ah, não era original. Não nas primeiríssimas versões. E cita Rufino, lá por 390 DC,
que quando a incluiu, parece ter lá interpretado como sinônimo de foi sepultado. Ele usou a palavra grega Hades, que geralmente significa sepultura, o mundo dos mortos, e não Geena, que é o termo mais forte para inferno como lugar de tormento. Então a intenção original talvez não fosse um sofrimento pós-morte no inferno. É uma possibilidade levantada. Quer dizer, talvez fosse só para afirmar que ele realmente morreu e foi sepultado. Mas o argumento mais decisivo do texto vem da própria Bíblia. O que a Bíblia diz? O texto argumenta que o Novo Testamento parece ir contra a ideia de um sofrimento penal adicional depois da cruz. Ele aponta para 3 falas cruciais de Jesus na cruz. Quais? Primeiro, ao ladrão arrependido. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Isso sugere uma ida imediata para a presença de Deus, não para um lugar de sofrimento. Certo. Paraíso, não inferno. Segundo, o brado final. Está consumado. João 19:30. Isso indica a conclusão da obra de sofrimento, o fim do pagamento da pena. Não faria sentido sofrer mais depois disso. O trabalho estava feito. Exato. E terceiro, a entrega do Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23:46. Isso mostra uma expectativa de acolhimento pelo Pai, não de punição ou abandono adicional. Então, amarrando tudo isso, a conclusão apresentada é que o Espírito de Cristo foi para a presença celestial do Pai, logo após a morte, como acontece com os crentes, e não houve uma descida ao inferno para sofrer mais castigo. Toda a pena foi paga na cruz. Precisamente. Essa é a interpretação defendida pelo texto. O sofrimento expiatório se encerrou ali, com a morte na cruz. Ufa! Bem, fizemos um percurso bem denso por esta análise da expiação. Vimos como o texto a apresenta como uma obra que nasce do amor divino, mas é moldada pelas exigências da justiça de Deus. Uma obra que, embora não fosse absolutamente necessária para Deus, se tornou necessária por causa da decisão dele de salvar. E que envolveu tanto a vida perfeita de obediência de Cristo, a obediência ativa, Quanto o seu sofrimento substitutivo multifacetado carregar o pecado, o abandono, a ira divina, a obediência passiva, culminando na cruz. analisamos os resultados dessa obra pelos termos sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. E contrastamos essa visão da substituição penal com outras teorias. E ainda abordamos a questão da descida ao inferno. Qual seria, então, a mensagem central que essa perspectiva toda busca transmitir? Olha, em essência, a visão detalhada nesse material é que a morte de Cristo não foi só um martírio trágico ou um mero exemplo moral. Foi um ato divinamente ordenado, um pagamento real, eficaz, uma substituição penal que satisfez plenamente as exigências da santidade e da justiça de Deus, que não podiam simplesmente ignorar o pecado. E o resultado disso? E, ao fazer isso, Cristo abriu o único caminho possível para a salvação e para a reconciliação com Deus, um caminho que está disponível para todos que confiam nele. O foco é muito na objetividade do que foi realizado perante Deus. Muito claro. E para nossa reflexão final, algo que fica ecoando dessa análise. Se, como o texto argumenta, a obra de Cristo na cruz foi completa, está consumado, e quem confia nele não está mais sob a ira condenatória de Deus. Como isso poderia reconfigurar a forma como alguém interpreta as próprias dificuldades e sofrimentos na vida? Boa pergunta. Se não são mais vistos como punição divina, como sugerem passagens como Romanos 8 ou Hebreus 12, qual seria então o propósito deles, dentro dessa teologia? Abre espaço para outras interpretações, né? Exato. Disciplina, formação de caráter. Exato. E por outro lado, de que forma a compreensão dessa redenção da escravidão ao pecado, que também foi destacada, poderia impactar a luta diária por uma vida que agrada a Deus? Como isso poderia fortalecer essa caminhada? São implicações muito práticas, de fato. São perguntas que ficam, né? Emergem naturalmente desta exploração teológica. Esperamos que esta análise tenha sido útil para aprofundar a compreensão desse tema tão central.